Pronto, então esse é o tema, vocês já sabiam previamente que esse seria o tema, tá? A gente só vai fazer uma revisão, por quê? Duas coisas. Quem já foi meu aluno provavelmente já fez aquele tema, como conciliar é, é, mobilidade, cidade e qualidade de vida. Então, eu acho que aquele tema, ele enfoca algumas perspectivas sobre o meio ambiente, sobre o consumo, sobre reciclagem, né, que a gente vai falar mais à frente também. Então, vai servir mais apenas como uma revisão, né, de como se pode trabalhar esse tema atualmente, tá? Então, assim, lembrando, nós trabalhamos a questão de como conciliar trânsito e qualidade de vida, né, e percebemos naquele tema que mobilidade urbana não se resume apenas em trânsito, mas praça pública, né, ciclovias, ciclofaixas, bicicletas, ônibus, pessoas comuns, transeuntes, enfim. É nesse ponto que a gente consegue perceber essa perspectiva. E trabalhar, nesse caso aqui exclusivo, a mobilidade urbana como um direito social, beleza? Ela pode ser um direito social, tá? E também pode ser um direito humano. Um direito social no sentido de dizer que a cidade é minha, né? A cidade é nossa. Eu preciso ter o meu direito à cidade garantido. E ter direito à cidade é ter direito à locomoção, né? A liberdade de me locomover, sem correr risco de ser atropelado, né? Ser vítima do acidente de trânsito. E quando eu me refiro também a outro direito, é quando a gente trata aqui o direito mais efetivamente, né? O direito enquanto ser humano, o direito que está lá na Constituição, o direito de ir e vir. Ninguém pode ser impedido de ir e vir, seja qual for o motivo. Então, assim, se o Estado, ele, de certo modo, negligencia esse ponto, né, de garantir uma boa qualidade de vida, a gente vai perceber que o direito humano de locomoção está sendo desrespeitado, né? O Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos e não tem cumprido aí esse papel tão essencial. Então, percebam que mobilidade urbana não é apenas falar sobre trânsito, é falar sobre também violência no trânsito, seja violência após acidente, seja violência antes do acidente, seja violência também lembrando aquele fato que contei para vocês, né, que São Paulo chegou ao cúmulo de criar um vagão rosa, porque as mulheres estavam sendo assediadas. Então, um vagão exclusivo em determinada linha, que só mulheres poderiam andar, para não serem, de certo modo, é, assediadas. Isso é um absurdo. O absurdo não é termos o vagão rosa. O absurdo é termos que o que levou a essa criação, beleza? E aí a gente vai perceber nesse dilema que existe aqui algo bem interessante para se debater, que são esses desafios. E os desafios são muitos, não são poucos, né? Como garantir que essa mobilidade urbana ela seja perspicaz e que atinja toda a sociedade. Então, quando a gente tem isso, né, e não atinge a sociedade, ela, de certo modo, ela, de certo, Luquinhas aqui, ela, de certo modo, vai trazer isso como dificuldade, certo? E aí, passando mais um pouco, eu coloquei aqui nesse slide também alguns desafios. Tem um termozinho, quem está aqui, Fernanda e Raíssa, já devem ter ouvido nesse termo em outras aulas, segregação socioespacial, né? Eu me refiro a elas duas, que elas já foram alunas em anos anteriores, né? Segregação socioespacial. Há uma segregação socioespacial nas cidades brasileiras a partir do momento em que a gente percebe que nem todo mundo tem direito ao trânsito, né? Então, de certo modo, a gente vai perceber essa perspectiva. E aí, obviamente, que aqui eu já consigo trabalhar com essa
com essa ideia. O Milton Santos, ele falava sobre, nós já estudamos isso em dois temas anteriores, quando ele trabalha sobre a cidadania mutilada. Então, assim, o Brasil, ele é mutilador de cidadania, na visão de Milton Santos, porque há uma segregação. A globalização que veio para incluir no mundo inteiro, e isso acontece em boa parte do globo, no Brasil ela exclui, ela mutila pessoas. E aqui a gente tem, então, um perigo muito grande, né, de trazer essa perspectiva, tá? Beleza? Então, eu acho que é um termo bacana para usar na redação, essa segregação socioespacial, daí dá para relacionar muito bem com a ideia de Milton Santos, tá? Cidadania mutilada como repertório teórico. Dando prosseguimento a essa imagem bem famosa, né? Nós estudamos, estava lá no texto motivador, estava lá no texto motivador do tema anterior, do anterior me refiro nesse recorte, tá? Como conciliar trânsito e qualidade de vida. Boa tarde, Kisa. O tema de hoje é desafios da mobilidade urbana, tá? E essa imagem, ela reproduz um pouquinho quais são os desafios. Primeiro, que o amarelo ele sinaliza e chama a atenção, né, dos ocupantes. Nós temos ali sinal de interrogação, ou melhor, exclamação, e é por isso que a gente não pode tratar aqui exclusivamente, né, como negligência do governo. Não. Esse tema não dá para fazer isso, porque existem muitas propostas que são aprovadas, né? Leis, né? Por exemplo, nós temos a lei de mobilidade urbana, que, de certo modo, tentou jogar a responsabilidade para as prefeituras, só que elas não funcionam na prática. Então, o Estado brasileiro, ele não é negligente, mas é ineficaz. As medidas são ineficazes. Aí eu posso trabalhar, então, com medidas ineficazes. E nunca nesse caso exclusivamente, como negligência. É um erro grave. Por exemplo, se o tema da redação do Enem deste ano, né, for algo ligado ao governo, né, ao Estado brasileiro, e lá tiver uma ação que o governo já fez, e provavelmente pode cair dessa forma, né, eu não posso dizer que o governo é negligente. Eu estaria indo de encontro ao que o texto está pregando. Agora, sim, ó, existem, né, medidas que não são eficazes, né, medidas que não conseguem atingir toda a população. E aí a gente pode trabalhar, de certo modo, com isso, certo? E aí, para a gente trabalhar aqui, deixa eu ver aqui, com a linha de argumentação, né, eu sinalizei aqui três, além de trabalhar com a omissão do governo, né, com a ineficácia do governo, dá para a gente trabalhar muito bem aqui com a ideia do êxodo rural. Né? Por que êxodo rural, professor? Foi um período, principalmente ali na década de 50, 60, né, até a década de 80, nós tivemos aí uma migração muito grande das pessoas saindo do campo para a cidade. Isso tem um resultado, tem uma consequência. Que consequência é essa? Mais pessoas trafegando, né? Eu até gosto de citar o exemplo da Índia, né, gente? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A Índia tem hoje 1 bilhão e 300 mil pessoas, né? Ou melhor, 1 milhão e 300 mil pessoas, né? 1 bilhão é outro, né? 1 milhão de pessoas, aí a gente vai perceber aqui que existe, na verdade, 1 bilhão, não, 1 bilhão e 300 mil pessoas, e a gente vai perceber aqui como é que pode caber tanta gente em um único país, né? A China e a Índia junto, basicamente, tem quase metade da população mundial, né? E aí a gente vai entender o porquê tanta gente tem sofrido com mobilidade urbana. Mas a Índia, obviamente, tem poucos carros, as pessoas utilizam muito transporte público, né? A gente já trabalhou isso, é, e, de certo modo, a China, a gente percebe que também sofre com também sofre com essa perspectiva, né? Porque você imaginou um país ter 1 bilhão de pessoas e 300 mil, né? E 300 milhões, então, assim, basicamente a gente pensar como é que pode isso, né? É mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas a mais do que o Brasil. E a Índia é o tamanho da Amazônia, né? De um estado que tem no Brasil. Então, como é que cabe tanta gente? Então,
de certo modo, há uma preocupação na Índia com essa ideia também de mobilidade, por isso que é um país tão desigual, porque a mobilidade ela está completamente ligada a isso, né? Aí nós temos a ideia também da falta de planejamento urbano, é outro ponto a ser trabalhado, tá? Nós temos um modal limitado, ou seja, já pensei, se os caminhoneiros quiserem parar hoje, o país para, porque assim, com a globalização, se pensou que o caminhão ia resolver tudo. Esqueceu, por exemplo, das alternatividades. O Brasil tem muita trilha, né, linha de trens, tudo, a maioria é parada, porque perceberam, não, vamos trabalhar mais com caminhão. E aí pararam as trilhas. O Brasil tem muitas águas que daria para fazer transportes, também não utiliza como deveria. Então, o nosso modal é limitado. A pessoa vai de ônibus, né, ou então vai do carro próprio, pega o Uber e por aí vai. Eu posso utilizar também o modal, tá, para substituir transporte, tá, galera? O modal é transporte, a forma de locomoção. As urbes são cidades, tá? Para não repetir a palavra cidade, pode usar urbes, não investem em transporte coletivo, isso é fato. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso mais. E aí dá para trabalhar sobre emissão de gases, tá? Que também está ligado, repito, como falei no início da aula, a ideia da mobilidade urbana. E, por fim, trabalhar também a violência, tá? E aí a gente volta um pouquinho no tempo para lembrar lá o tema, tá? Sobre qualidade de vida e trânsito, que nós trabalhamos com esse repertório, direito à cidade. Eu acho que é um repertório muito bom para esse tema, para temas que remetem aí à liberdade de ir e vir, né, na cidade. E é interessante porque, assim, o direito à cidade é no alvo isso, né? Uma vez que todo mundo precisa ter direito garantido, ninguém pode ser impedido de sair. É por isso que existe em São Paulo, por exemplo, muita jurisprudência em relação ao rodízio. Em São Paulo, por exemplo, carros com final zero não pode sair na segunda-feira. Isso fere o direito constitucional, né? Porque assim, o Estado não pode escolher como a pessoa deve sair, né? Mas assim, foi um jeito que o Estado de São Paulo arrumou, né? Isso há muito tempo, há uns 20 anos. Imagine como é que está hoje, de fazer com que o tráfego funcionasse, né? Que o trânsito fluísse melhor. Aí a gente vê engarrafamento em São Paulo absurdos, né? Engarrafamentos que para basicamente. A gente reclama de Aracaju, mas lá é pior, viu? E aí, só para lembrar um pouquinho, em 2013, já virou história isso, né? Jornada de junho, aumento de 20 centavos, né? A galera foi para a rua, estudante invadiu escola, ocupou universidade, exigindo, né, a não efetivação desse, é, dessa cobrança. Conseguiram, né? E aí depois, hoje, se aumenta como se quer, né? Obviamente que a gente vai perceber que alguns estados, eles têm investido muito em transporte público. Hoje, quem é referência em transporte público no Nordeste, né, já foi o Ceará, mas hoje é Alagoas. Só para você ter ideia, Alagoas, estudante não paga passagem de ônibus, né? Então, em qualquer horário e qualquer dia. No final de semana, ninguém paga, é free, é 0800 para todo mundo, turista, né, pessoas da cidade, pessoas do estado. Quem chega lá, anda transporte. O que é que isso tem de bom? É apenas por economizar? Não. É porque quanto mais a população utiliza transporte público, mais a mobilidade ela fica melhor, né? A mobilidade ela tende a fluir melhor, menos engarrafamento, tá? Por uma coisa óbvia. Aquela imagem que eu mostrei aqui no início, né? É isso, né? 60 pessoas pegar um no final de semana resolveria o problema. Mas não, né? Ninguém vai arriscar, por exemplo, a deixar o carro em casa foi assaltado. Então, assim, não adianta colocar na redação, nem tampouco discutir o seguinte fator: as pessoas precisam deixar o carro em casa para andar de transporte público se o transporte público não for eficaz. As pessoas não vão deixar, ninguém vai deixar. Né? Então, assim, antes de pedir que as pessoas deixem o carro em casa, né, é preciso fazer com que o transporte ele seja eficiente. E as pessoas não corram risco de serem assaltadas. Né? As pessoas não corram risco, por exemplo, de sofrer um acidente, de ser violentada no transporte público. Né? Dando prosseguimento aqui,
Olha, eu coloquei 2021, a cabeça. Olha. A mobilidade urbana pode aparecer no Enem 2022, tá? Como direito do cidadão, podendo o participante optar por tratá-la como direito constitucional, como eu falei, ou então um dos direitos humanos essenciais, que é o direito à cidade. O direito de ir e vir, direito constitucional. No direito humano, o direito à cidade. Por que direito à cidade é um direito humano, professor? Porque é a garantia da igualdade, da equidade social, como bem disse Aristóteles. Beleza? E aí há a possibilidade do Enem apresentar na coletânea de textos que leve os alunos a refletir sobre o grande predomínio do automóvel nas vias urbanas. O pouco espaço que é destinado, inclusive, pelas políticas públicas para transportes alternativos, como bicicleta, né? Não sei se vocês lembram, né? Acho que todo mundo que daqui é de Aracaju, né? Mas tem uma galera que assiste depois da Bahia aí, Brasília e Rondônia, tá assistindo esse vídeo aí depois da aula, vai perceber que, por exemplo, né? Algumas capitais investiram muito em bicicletas, tá? Aracaju, durante um tempo, possibilitou isso. Colocou bicicletas distribuídas em algumas partes das cidades, em parceria com o Banco Itaú. Só que aí aquilo não é no serviço público, né? Acha que colocou, resolve o problema, mas não. É preciso fazer com que cuidar, né? Manutenção. Por exemplo, colocar na orla. A orla pega maresia, né? Então a bicicleta ela tende a enferrujar, tende a não prestar, não funcionar. Só que o que é que consistia o projeto? Foi sensacional. Foi inspirado, inclusive, na ideia de Zurique, né? É, a pessoa que podia alugar uma bicicleta, era bem baratinho, acho que 1 hora, R$ 2, algo do tipo. Poderia pegar para ir trabalhar, poderia utilizar durante 8 horas e depois devolvia em qualquer estação. Né? Em qualquer estação, assim, a pessoa poderia pegar na orla e devolver no centro da cidade. Né? Isso era fantástico, porque de certo modo possibilitava isso. Alguns amigos meus pegavam no centro da cidade e iam para a orla, né, de bicicleta. Ou seja, ao mesmo tempo que ajudava a mobilidade urbana, ajudava na prática do exercício físico. Afinal, trânsito também é qualidade de vida. Né? Então, assim, um projeto como esse não deveria ter, deveriam ter continuado, mas, enfim, a ineficácia, né, das medidas. O governo não foi negligente nesse ponto, mas foi ineficaz, porque não conseguiu efetivar. E não se pode, por exemplo, colocar a culpa na população, né? Culpar a população, a capital, que tem aí mais de 700 mil pessoas, não vai resolver o problema. É preciso resolver na íntegra, né? Enfim, é que eu coloquei outras coisas também, sobre a ciclovia, ciclofaixas, tá? A bicicleta como transporte alternativo, no direito de ir e vir, isso tudo que a gente já colocou aqui, que não nos cabe a leitura, tá? E aí, lembrando, né? Nós temos a lei de mobilidade urbana que determina algumas situações. Por exemplo, calçada tem a ver com mobilidade urbana. Pense na casa que vocês moram, na rua que vocês moram. Um cadeirante consegue se locomover de uma calçada para outra, sem ajuda? Ele sozinho, com a cadeira de roda? Não. Então, não tem mobilidade urbana. E a Política Nacional de Mobilidade Urbana está sendo descumprida, porque esse foi o objetivo. Ou seja, o Estado aprovou, mandou para as prefeituras cumprir. Se não estão cumprindo, há um problema aqui na aplicação de um direito, que é o direito à cidade e o direito de ir e vir, tá? Então, esse estatuto, é uma espécie de estatuto que determina as regras que devem ocorrer no trânsito, as regras que precisam ocorrer para que o trânsito aí flua bem legal. Tá legal? Enfim, eu acho que é isso aqui em relação à mobilidade urbana, tá? Nesse preceito aí, bem interessante. Dando prosseguimento, lembrei, a galera que foi tá há um tempo, lembra muito dessa ideia que eu trouxe, que dá para trabalhar com a Odisseia. A Odisseia é um livro, né, uma epopeia. Uma epopeia é uma narrativa em forma de poema, né, em forma, né, que relata ali uma aventura, enfim. Essa epopeia, a Odisseia, ela foi atribuída a Ulisses. Ninguém sabe, ou melhor, a Homero, né? E ninguém sabe se de fato foi Homero quem escreveu. Mas, enfim, isso é história. E Ulisses, ele passa anos, né, tentando voltar para casa. Ulisses sai, né, no mar e ele encontra muitos problemas durante a sua tentativa de volta. Ele encontra gigantes, jogando pedra no barco, né, tentando derrubar o barco. Ele encontra o mar bem revoltado. Ele encontra, enfim,
pessoas que passam tentando prejudicá-lo. Então, vejam, eu posso dizer que o trânsito brasileiro é uma epopeia, ou melhor, é uma odisseia, tá? É uma odisseia porque é muito difícil voltar para casa, a depender do horário de pico, a depender do horário que eu tento voltar, principalmente nas capitais brasileiras, né? No interior ainda não, tá? Mas nas capitais nas capitais brasileiras, nós percebemos essa odisseia, né, que é tentar voltar para casa, tá? Fica aí com a ideia. Outra ideia também que vocês já conhecem, porque nós já trabalhamos no tema anterior sobre como conciliar trânsito e qualidade de vida, é trabalhar essa ideia, né, e afirmar que a cidade avançada não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquela que os ricos usam transporte público. O Henrique Penhalosa, ele foi prefeito de Bogotá e revolucionou Bogotá. Ele está na bicicleta aí, né? Porque ele inaugurou várias ciclovias. Bogotá hoje era cortada com várias ciclovias porque ele pensou isso. Ou seja, é um gestor, né? Não era simplesmente um político. A mesma coisa aconteceu com Curitiba, né? Curitiba passou por uma revolução muito grande porque teve um prefeito que foi arquiteto, que esqueci o nome dele agora, mas, enfim, ele ajudou até o João pensar na orla da Atalaia. Não é por isso, ele só ficou 8 anos. Foi o tempo suficiente para transformar Curitiba numa cidade organizada, com boa qualidade de vida, uma cidade limpa, a cultura, enfim. Tá? Então é isso. Só que no Brasil, o transporte que a gente chama de passeio é usado para trabalho, né? Então, assim, mas, repito, ninguém vai deixar o carro em casa se não tiver um transporte público de qualidade, né? Que garanta o direito à cidade, o direito de ir e vir. O Washington Luiz também já afirmou a frase que pode sim, pode, Fernandinha. Não, você pode utilizar, Fernandinha, também, né, para relacionar no desenvolvimento, tá? Sem nenhum problema. Né? Aí você só faz uma analogia, você precisava de um dado nesse caso, né, para dizer, para provar de que existe essa odisseia no trânsito brasileiro. Né? Aí você pode pensar aí, por exemplo, né, em uma cidade como São Paulo, que comprovadamente é a cidade que mais tem engarrafamento, quanto tempo em média o motorista passa na cidade como São Paulo para se locomover? Né? Então, seria esse ponto aí. Aí fica tranquilo. Aí você consegue ter uma epopeia, né? Um repertório mais teórico, comparando com um repertório mais prático. Fica legal. Tá? Então, tem um amigo meu que ele mora em São Paulo, que ele é professor. Ele acorda 3h30 da manhã para pegar o primeiro ônibus, 4h20, se não me engano, e só chega para chegar na escola às 7 horas. O sujeito desse não tem qualidade de vida, de jeito nenhum. Aí para voltar a mesma coisa, porque ele se passa muito tempo, né, esperando, enfim. Então, de certo modo, há essa discussão, né? Tem um poema Recife, do Manuel Bandeira, que diz: quando as crianças brincavam no meio da rua, não havia ainda automóveis, os adultos conversavam de cadeiras na calçada, né? De certo modo, aí dá para também essa perspectiva. Fernandinha ainda fica lá em Nossa Senhora da Glória, né, Fernanda? Na porta, olhando o povo passar. Tudo. Você anda de pé, né? Essa é a vantagem de morar no interior, né? Mas tem alguns preguiçosos que, para ir na esquina comprar pão, é de carro, de moto, né? Enfim. Mas, assim, sem precisão, né? Tudo pertinho. No interior, né? É só frio, né? Bota um casaco para sair em Glória, que a noite faz muito frio. Tá frio esse tempo, Fernanda, aí? Chovendo muito, deve estar um gelo, né? Sertão, tá. Imagino. Milagres. Agora sim, né? Quando tá para ser quente, meio-dia no sol de glória, misericórdia, quase que eu desmaio naquela avenida principal, que tem ali aquele hotel Avelã, acho que é Avelã, né? Por ali. Shopping Avelã, misericórdia, subindo aquela ladeirinha ali para chegar no hotel, quase que eu morro. Não esqueço nunca daquilo. Mas enfim, ó, dando prosseguimento aqui para a gente encerrar, eu coloquei aqui, galera, um linkzinho, tá? De uma matéria, de falar um pouquinho sobre isso, sobre a mobilidade urbana, como é que essa mobilidade está no Brasil, e coloquei um documentáriozinho aqui, a ilha,
né? É um documentário, se não me engano, são 5 minutos, que dá para 8 minutos, melhor dizendo, que dá para assistir e se divertir um pouquinho, né, enquanto faz outra coisa, certo? Enfim, minha garganta não deixa mais, por isso que eu escolhi um tema bem fácil para hoje, bem fácil assim, para escrever e também para explicar, já que a gente já tinha trabalhado um recorte igual a esse, mas semana que vem, então, nós teremos, é só seguir o calendário agora, né, galera? Vai dar para se organizar. Atente-se para. É fácil sim, Kisa. Atentem-se para a data de entrega, tá? Vamos determinar para a galera não postergar. Eu percebi assim, quando eu deixar vocês livres, vocês, depois eu mando. Aí vai enrolando, aí não mando. Agora vamos colocar a data determinada. A data para enviar essa redação, terça-feira, tá? E aí, para a gente tentar corrigir rápido também. Não está demorando mais, né? Eu também estou corrigindo muita redação de vocês, aí já estou percebendo o que é que está errando, para a gente colocar mais à frente, tá? No próximo cronograma, já vou mandar com atendimento individual, tá? Com horário marcado comigo, para a gente conversar um pouquinho individualmente, uns 10 minutos, e a gente vai levando e vai dar tudo certo. Beleza? Um abraço para vocês, um beijão, um bom final de semana e se cuide. Tome muita água para não ficar gripados, viu? Um abraço. Obrigado, Fernandinha.